Então é muito importante que a gente entenda os papéis dentro da relação. Isso aí depois outra pessoa vai explorar bem. Mas já compreendam o papel dos dois na relação. Dois egoístas não são capazes de levar um relacionamento até o fim. Dois egoístas não são capazes de cumprir essa missão. Mas duas pessoas que estão dispostas a perder vida sacramental, ou vida matrimonial, perdão, perder. Você está disposto a perder? Você está disposto a perder? Você precisa perder. Ah não, a minha vontade eu não posso perder. O Papa Francisco fala de algo muito importante sobre o matrimônio. Ele diz: quando a pessoa casa, ela precisa entender que o matrimônio é um processo de ajustamento da personalidade. Agora não é uma personalidade, são duas. São duas personalidades. Vocês precisam ajustar a personalidade. Se vocês não ajustarem a personalidade, não é possível viver o matrimônio. Ajustar. Ou seja, o outro é diferente de mim. E é bom a diferença. Não pensem que a diferença é um problema na relação. O problema na relação é se você fosse igualzinho ao seu esposo. Aí seria um grande problema. Mas a diferença, vocês foram feitos para a complementaridade. Isso é tão interessante que até eu mesmo, eu padre, que não caso, eu preciso de uma visão feminina que diga algo diferente do que eu penso. Então, na nossa casa comunitária, nós da Comunidade de Vida, na casa comunitária, eu sou sacerdote, aí tem os casados, o Charles é casado com a Yara, como vocês escutaram, e os celibatários, os solteiros e celibatários. Então, o que acontece? Essa quantidade, principalmente de irmãs, elas vão construir a vida comunitária, o modo, a visão de mundo. Eu até fico brincando, eu falei, meu Deus do céu, se eu tivesse casado, era uma mulher mandando em mim. Não sou casado, todas as meninas lá de casa querem mandar em mim. Só não as casadas, as outras, tudo que... Eu falei, não é assim não, que as coisas aqui acontecem. Mas é muito importante essa percepção feminina. Porque a percepção feminina, ela acrescenta a nossa vida. Então, aprender a escutar. Eu sei que homem tem horror a BR. Né? Homem tem horror a discutir relação. Tem horror. Mas, querido irmão, a gente precisa dialogar. No matrimônio não é monologar. No matrimônio é dialogar. Tem gente que vai discutir, e eu estou falando isso aqui para você refletir, viu, mulher, também? Para você refletir. Quando você vai conversar com seu esposo, ou você, esposo, não é tão comum, mas normalmente é mais a mulher que procura o homem para dialogar. Se alguém aqui é diferente, não se preocupe, isso pode acontecer, mas normalmente a mulher, até porque ela verbaliza mais, ela fala mais, ela se expressa mais, ela quer dialogar. Então o que acontece? Às vezes você vai com tudo pronto para conversar com a pessoa. Você está disposto a dialogar? Não está não. E o pior, depois que você falou aquilo que você tinha programado, e você dá um espaço para o outro falar, você não está escutando o outro. Você está preparada já com um argumento para quando ele terminar você quer começar. Isso é diálogo? Não é. Diálogo é eu olhar para a pessoa e entender. Eu quero entender do que tu está falando. Eu quero saber, porque eu só posso te dar uma resposta, a resposta que você quer, ou pelo menos a resposta que me vem ao coração, se eu presto atenção no que você está falando. É assim que as coisas vão sendo
os problemas vão diminuindo no matrimônio quando a gente aprende isso. Aprende a dialogar, não é monologar, é dialogar. Eu quero entender o que se passa contigo. Às vezes a mulher só quer falar. Às vezes a mulher só quer falar. E às vezes a gente precisa ser paciente para poder escutar o que a mulher tem a falar. Às vezes ela não quer que você diga alguma coisa, ela quer que você escute. Então, essas coisas, gente, tudo que a gente está falando aqui é para que a coisa seja maravilhosa, porque o matrimônio é maravilhoso. O matrimônio, quando você encontra a pessoa da tua vida, é maravilhoso. Por quê? Porque na verdade Deus te constituiu para isso. Deus te constituiu para que você pudesse viver o matrimônio, que você pudesse se unir àquela pessoa, que você pudesse viver o ato conjugal com alegria e com a bênção de Deus. Por isso que é importante a bênção do sacramento, a bênção de Deus. E para viver todas essas coisas que a gente está falando aqui, é evidente que vocês não vão se casar na igreja e depois se esquecer do endereço dessa igreja, ou seja, não mais participar da atividade da igreja. Porque tudo isso que a gente está falando aqui só é possível se a gente cresce na nossa vida espiritual, rezar como casal, vida sacramental, participar da Eucaristia, rezar como casal, ir para a missa com o esposo, ingressar num grupo, prioritariamente, assim, aqui no Shalom a gente tem os grupos de casais. Tudo isso vai me ajudar a que eu possa viver o sacramento, a beleza do sacramento. A beleza do sacramento. O sacramento é belo quando vivido dentro do projeto de Deus. Agora, se eu sou um homem que não me disponho a essa obra de Deus, o casamento ele vai ter realmente dificuldades. Eu preciso deixar Deus me formar, me santificar, me converter. Eu preciso deixar Deus me converter. E é um processo para a nossa vida inteira. Quando você chegar no céu, Deus vai perguntar: sua esposa, seu esposo, seus filhos, o que Deus vai pedir de nós é aquilo que faz parte da nossa vida, da minha vida como padre. Como eu fui como sacerdote? Eu assumi a minha missão como sacerdote, eu realmente me comprometi, eu busquei viver uma vida virtuosa, a vida celibatária, como eu assumi. Assim também Deus vai também questionar a partir da vocação de vocês. Vocês assumiram o matrimônio de vocês? Vocês foram capazes de se abrir à vida? Não existe matrimônio sem abertura à vida. Depois vamos escutar sobre isso. Entenda, porque a primeira coisa que eu falei para vocês, que a pessoa que está do seu lado é o quê? O seu irmão, irmã. Como é que você diz que essa pessoa é o seu irmão e sua irmã, e você busca no ato conjugal fazer dessa pessoa apenas um objeto? Nós não podemos fazer do ato conjugal um momento onde a relação é somente um momento de prazer pessoal. É tão bonito que na teologia do corpo o Papa vai falar sobre, o Papa São João Paulo II vai falar sobre o homem virtuoso. Quem é o homem virtuoso? E a gente até acha meio absurdo. O Papa São João Paulo II falou sobre isso? Falou. Inclusive está aqui, esse encontro. O Papa São João Paulo II falou sobre isso, o homem virtuoso. Quem é o homem virtuoso? Aliás, antes de falar sobre... Pega aqui a página 155, eu acho que está lá. Antes de falar sobre isso, eu queria aproveitar para dizer também aqui nesse livro sobre, às vezes a gente... Presta atenção, mulher, aqui que eu vou falar. Hoje vocês estão sendo muito ideologizadas. Entendam isso.
vocês estão sendo muito ideologizadas. O que acontece? A mulher, o homem não pode, eu não sei se isso acontece entre vocês, mas, hoje o homem não pode reclamar da roupa que a esposa veste para ir para um determinado lugar. E esse comportamento, esse homem é possessivo, esse homem é isso, esse homem é aquilo, esse homem é aquilo outro. Não é que esse homem é isso, aquilo outro. Mulheres, entendam uma coisa. Vocês não têm uma cabeça masculina. Entendam isso. E por que vocês não têm uma cabeça masculina? Vocês não sabem a reação que existe no corpo masculino. Qualquer homem que passar por você, se você tiver usando uma roupa que seja uma roupa não casta, aquele homem vai olhar, porque aquilo faz parte da constituição dele. O homem, ele é frágil. Mulher, quando passa um homem lá, a mulher não dá nem trela para o homem. Mas se passar uma mulher, o homem vai querer virar o rosto pelas suas feridas e pela psicologia masculina. Então, a mulher precisa entender que não é questão de simplesmente, eu que mando, né, meu corpo, minhas regras. Eu até fiz um curso chamado Meu Corpo, Suas Regras. Ou seja, o corpo determina o nosso comportamento. Você não é o que você deseja ser. Você é aquilo que você foi criado para ser. Então, às vezes, as mulheres, elas não conseguem entender. O homem vai para a praia lá sem camisa, passou. Se a mulher vai para a praia com um biquíni, o que acontece? Os outros homens vão querer olhar. Então, você precisa entender a perspectiva, o que se passa dentro do coração. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Então, respeite o seu esposo. E você, esposo, respeite sua esposa também. Vai ficar olhando página na internet com mulher de biquíni ou qualquer outra coisa assim. Você tem uma esposa. Respeite sua esposa. Respeite seu esposo. Estou brigando com vocês, né? Calma, gente. Eu fico com essa impressão sobre mim não, assim, tá certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. O Papa vai falar, deixa eu ver se eu encontro, mas eu vou falar o que o Papa fala para vocês, se eu não encontrar. O Papa vai falar sobre... É mais aqui, mais para trás. Eu já vou finalizar, tá certo? O Papa fala sobre... Não vou encontrar aqui não, mas eu vou dizer o que o Papa fala. Depois eu passo para vocês, passo para ele. Tiro uma foto para vocês. O Papa vai falar sobre uma coisa interessantíssima que é, vejam, o homem altruísta. Quem é o homem altruísta? É o homem que reconhece que ele vai rapidamente chegar no ato conjugal ao orgasmo e que ele precisa entender que o sexo não foi feito para ele exclusivamente ter prazer, mas para que ele e a esposa pudessem juntos viver o orgasmo. O Papa João Paulo II falou sobre isso. Falou, sabe por quê? Isso é um homem virtuoso. Entende que o sexo, ele é para o amor do casal, mas que esse ato conjugal, ele é virtuoso quando você respeita os processos da mulher. Respeita como a mulher, como acontece no ato conjugal a excitação feminina. Às vezes você tem um prazer e a sua esposa depois não entende que sua esposa não quer ter relação contigo. Vocês conseguem entender isso? Vejam, isso é virtuoso. O respeito, isso é respeitar o ato conjugal. Ou seja, é para que o ato conjugal seja simplesmente um momento de a gente ficar vivendo o orgasmo pelo orgasmo? Não, não é isso.
mas é para que o ato conjugal seja um momento que o casal possa viver o amor de modo pleno. O esposo sabe muito bem que a esposa vai demorar mais para que ela possa sentir a satisfação dentro do ato conjugal. Por isso ele respeita o processo da esposa. Ele vive aquele momento com ela. Isso é um homem virtuoso. Então vejam como é bonito. Aí quando a gente entende a lógica da vida matrimonial, a gente não vai ficar com aquela história, o pessoal diz, a igreja, ela não gosta de falar sobre sexo. A igreja tem dificuldade de falar sobre sexo. Não, meu irmão, a igreja não tem dificuldade de falar sobre isso, não. O problema é que as pessoas, elas não entendem o sentido da sexualidade humana. E muitas vezes interpretam muito mal o ato sexual. O ato sexual é um momento de encontro de duas pessoas. O casamento faz isso. Por isso que não existe divórcio na Igreja Católica. Não existe divórcio na Igreja Católica. Existe separação de corpos. E separação de corpos para casos que uma violência contra a mulher corre risco de vida. Uma situação assim, separação de corpos é diferente de divórcio. Divórcio é você romper uma relação completamente. Na igreja não existe isso. Um se torna um só. Homem e mulher se tornam um só quando vocês se unem em matrimônio. Por isso que tem que pensar sobre tudo isso. É essa pessoa que eu quero. E aqui vou falar uma coisa e assim, traga no coração isso que eu vou dizer para vocês, tá certo? Quem aqui já é casado? É casado no civil ou tá junto? Quem tá junto? Algumas pessoas disseram que estão juntos, estou dizendo assim, que não ainda, né, que não casaram nem no civil e tal. Quem é mesmo? Deus quer pedir de vocês uma coisa importante. Vocês vão casar quando? Vão casar quando? Amanhã? Já? Amanhã? Já casa. Vocês vão casar quando? Nós? Tá precisando para julho. Julho. Isso. Vocês também estão? A gente vai casar, mas você sabe quando? Sabe quando? Até julho. Ei, bote pressão, viu? Bote pressão. Quem é outro casado aqui? 4 de junho. 4 de junho? Vocês 4 de junho? Junho. E vocês? Junho. Tá tudo perto, né? Queridos, entenda uma coisa. Vivam a castidade nesse tempo. Vivam, se preparem para o matrimônio de vocês, como se vocês esperassem, como vocês não tivessem tido nenhum ato sexual na relação de vocês. Se preparem, seja faltando 2 meses, 3 meses, 4 meses. Faça esse processo, porque isso é importante para a vida de vocês. É importante para a vida de vocês. Ninguém vai sair revirginado. Não vai ter um processo onde vocês vão se revirginar fisicamente. Mas vai acontecer um processo onde vocês vão revirginar aqui, ó, aqui dentro. Coração. Dentro do coração de vocês estão se revirginando. Ou seja, Deus, do plano de Deus, a gente vive a castidade. Até porque, depois do matrimônio, vocês são chamados a ver a castidade. A castidade, que às vezes a gente pensa que é não ter ato sexual, não. A castidade é o que é próprio, e depois vai ser dito isso, o que é próprio de uma relação sexual. Como deve acontecer uma relação sexual entre homem e mulher?